Fala, moçada, mais um episódio do podcast das Gerais está no ar, o podcast dos mineiros para os mineiros. Para você que ama Minas Gerais e tem o objetivo muito simples de colocar Minas Gerais no topo, exaltar essa cultura, esse estado tão maravilhoso e tão importante para esse país. Que isso? Que isso, Dal? Eu tô reparando aqui, você tá um pouco corcunda, cara. É porque eu tô me projetando pro público. Vamos melhorar a postura, entendeu? Pessoal, meu nome é Samuel Franco, eu sou um dos hosts do podcast das Gerais. Esse aqui ao meu lado é o Bernardo Bal, é meu parceiro de longa data. Estamos chegando a quase 50 e tantos episódios, hein, Bal? Tantos episódios. Quem diria, hein, meu amigo? Vamos lá, né? Aí, vamos para mais. E antes da gente começar esse episódio, eu vou vou agradecer de forma rápida, mas não Simplória? simplória dos nossos parceiros. Queria agradecer a Laut Beer, a melhor cervejaria mineira e do Brasil que conhecemos, diretamente do Jardim Canadá, melhor Pilsen, segundo a premiação de Blumenau de 2022. Agradecer também ao White Rabbit, essa destilaria lá diretamente de Billy, Texas, que tem o gin e a bebida mista açaí com cereja, abacaxi, manga e maracujá. Uma bebida que ganhou o carnaval. E se você está interessado em adquirir este produto maravilhoso, só mandar um direct para o podcast das Gerais, que somos representantes oficiais do The White Rabbit Gin. E também agradecer à Casa de Entretenimento Estrela Bet, que vem apoiando o podcast das Gerais. É uma casa que incentiva eventos, cultura. E também é uma casa de apostas esportivas e iGaming. Pessoal que vai, porventura, fazer sua fezinha, aposte com sabedoria, brinque com sabedoria, coisa que não vá interferir no seu orçamento pessoal, no seu orçamento familiar, né? Não vá tirar o dinheiro da sua luz, da alimentação. Faça somente por lazer, ok? Esses três parceiros nossos são somente para maiores de idade, então você menor de idade que não era para estar assistindo esse vídeo, porque esse vídeo está classificado no YouTube para maiores de 18 anos, não é para você, e você que é maior de idade, aprecie com moderação e use com responsabilidade. Bom, agora apresentando o nosso convidado, né, no podcast da Gerais, que tem o objetivo de colocar Minas Gerais no topo. Vamos conversar com ele, com o Jim, nosso parceiro, Gratidão pelo convite. para falar um pouco sobre saúde mental, né? Bora lá. E tratamentos e terapias não convencionais. Seria isso? Isso, não tão convencionais. Não tão convencionais. Exato. Pô, muito obrigado por ter topado vir trocar uma ideia aqui com a gente no podcast das Gerais e bem-vindo. Eu que agradeço. Acompanho vocês lá, já vi alguns episódios, acho bem legal, bem divertido tudo que vocês fazem. E vamos falar um pouco da mente das pessoas também, né? Que isso aí é importante da gente levar, principalmente aqui para Minas. Vamos fazer Minas Gerais ficar no topo. Minas Gerais é meu país. Exatamente assim. E antes da gente começar a falar um pouco sobre isso tudo, a gente pergunta para as pessoas que vêm ter o podcast das Gerais um pouco da história dela, mas não no sentido também da história pessoal, mas a história da familiar, né? O Minas Gerais, ele é belo porque todo mundo está enraizado em algum canto de Minas Gerais. Eu, particularmente, eu sempre falo, é Curvelo e Pirapora, e vai subindo para o norte de Minas. O Bauer vai ali para São João e por aí afora. E você? Eu sou Como daqui é de que BH mesmo. veio parar aqui e tudo mais? Já nasci, cresci e provavelmente vou ficar bastante tempo ainda aqui. Eu sou de BH mesmo, toda a minha família. Cresci num bairro chamado Pindorama. Vocês conhecem? Pindorama. É, Que lado mesmo? fica pro lado do Alípio de Melo, Sei. noroeste. Né? E era um bairro pesado. Hoje em dia não tanto, É. mais tranquilo. Mas antigamente dava 8 horas da noite, a gente tinha que entrar pra dentro de casa porque o bicho pegava. Principalmente porque eu morava literalmente na favela, né? Então, vim desse berço. Meus pais também são mineiros. A gente até fala que pode ter qualquer lugar no mundo que é bom, mas é sempre bom voltar para BH, pro nosso cantinho. Não tem comida igual da gente aqui, não tem gente igual a gente daqui. Olha que eu já viajei para alguns lugares bem legais, para fora e tudo quanto. Não tem jeito, a gente quer voltar, a gente quer nosso pãozinho de queijo, que é só a gente que sabe fazer. Então, assim, cresci nesse bairro, Pindorama. Sempre fui muito estudioso, estudei no Cefet, inclusive aqui perto, né?
Fiz ali o... Engenharia eletrônica, não foi? Eu fiz ali técnica eletrônica. Técnica eletrônica. Depois eu entrei na PUC para fazer a engenharia eletrônica, né? Eu fiz até o 7º período. Então, assim, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Nada. Né? Nada a ver. Só que, quer dizer, não é que não tem nada a ver. Eu diria que a engenharia me deu muita base pro que eu faço. E hoje eu mexo com a maior máquina que existe, que é a mente das pessoas. Então, quando eu vou, por exemplo, eu até brinco com o termo hackear a mente. Quando eu vou hackear a mente das pessoas, eu preciso entender como funciona a parte da energia e toda a parte da configuração da mente para mexer. Então, a engenharia me ajudou com alguma coisa. Entendi. Hoje ela me trouxe base para isso. Então, assim, eu fiz engenharia até o 7º período na PUC e eu tinha bolsa de 100% porque eu não tinha dinheiro para pagar. E, resumindo, larguei tudo porque, cara, entrei num processo depressivo lascado. Um processo que... Dívida financeira, estava com uma dívida de mais de 50 mil lá para os 21 anos, hoje eu estou com 32, tem 11 anos isso. Levei um chifre na mesma época, comecei a ter problemas de saúde, eu fui diagnosticado com doença de Crohn, não sei se vocês conhecem. Não ouvi falar. Já. O que seria? É uma doença autoimune, né? É, uma doença que para o médico é incurável. Ela gera uma inflamação no intestino de tempos em tempos e, cara, sente uma dor insuportável. É uma cólica. Eu falo até brincando com a minha esposa, eu não sei como é que mulher aguenta ficar menstruada todo mês e sentir cólica. Porque a gente que é homem, a gente é bem fraco, né? A gente não consegue aguentar muita coisa, não. Então, assim, eu fui diagnosticado com essa doença na mesma época. Então, minha vida foi uma cascata de coisa ruim até eu me encontrar e mudar completamente a minha vida através da minha mente. Então, primeiro eu fiz o processo todo em mim, para depois eu pensar assim, poxa, cara, eu quero trabalhar com isso, porque eu achei legal. E aí eu destrinchei de estudos e estudos. Mas aqui é minha casa, BH é literalmente meu país. A gente brinca que pode ir para qualquer canto que a gente quer estar aqui, que é gostoso, aqui a gente conhece tudo. É nosso aconchego, né, vamos O que dizer você assim. mais gosta de fazer aqui em Belo Horizonte? Cara, eu sou um cara muito caseiro, sabe? Mas eu gosto muito de sair com a minha esposa, por exemplo, e ir pro shopping. Eu gosto de tomar um açaí. Eu sou bem caseiro nessas questões e saber da segurança do lugar que eu moro. Entendi. Na redondeza que eu moro. Não sou muito de ficar saindo, de diversão, de beber, nada disso. Já fiz muito isso na adolescência, tá, gente? Mas hoje pra mim é algo que não faz sentido. Eu despirocava mesmo na época da... O mineiro, ele é muito caseiro, né? Ele gosta. Você é caseiro, Bauer? Não, assim, momentos. Hoje tem um momento o quê? Não, é momentos do dia da semana, mas... entendeu? Depende do dia da semana. Depende do dia da semana, entendeu? Hoje, você não me tira daqui, eu vou pra minha casa. Você não vai me chamar pra beber, eu não vou beber, Samuel. Por que Só não? se for aqui. Nem aqui, porque Tem eu tô de certeza? quaresma. Não, Vou beber. não, eu vou pra casa. Mas agora, sexta-feira, que você fica em casa assistindo Netflix, eu vou pra minha baladinha. Qual balada que você vai? Não, aí é X. Aí é segredo. Não, senão os fãs vão chegar e já vão chegar me assediando. Não pode, cara, não pode. É perigoso ficar dando localização assim. Mas eu vou aos Pelas Sambas, pra quem acompanha. Eu vou lá nos Pelas Sambas, eu tô lá. E, Jim, você já falou um pouquinho da sua história, agora conta realmente como é que você virou esse terapeuta não convencional. Como é que foi esse processo de depressão? Como é que você superou ele? Legal, cara. Como eu tava falando pra você, na época que eu tava lá pros 21 anos, mais ou menos, eu comecei a ficar desgostoso com tudo que eu tava fazendo. Tipo, eu tava na engenharia, achava uma bosta. Eu nem era emprego na época, era um estágio que eu ganhava 2.500 pra trabalhar 4 horas por dia. Bom. É ótimo. Pra quem não tinha um pinto pra dar água, tá ótimo. Só que eu comecei a ficar muito desgostoso. Eu olhava pra ver pro meu chefe assim e falava, nossa, que vida de merda. Tipo, o pessoal vinha conversar comigo, eu achava tudo muito chato. E ficava sempre entrando ali no meu mundinho. E nisso eu ficava gastando muito dinheiro. Todo dinheiro que eu ganhava, eu gastava muito rápido. Entendi. Por conta de falta de gestão emocional. Eu queria suprir necessidade dentro de mim que eu não conseguia fora. E eu gastava com besteira, com comida, com roupa, sabe? O dinheiro chegava e ia embora. Só que aí eu comecei a acumular as dívidas. E assim, eu sempre fui muito de prezar pela minha imagem, de ser certo, sabe, com as coisas. Então eu comecei a ficar preocupado de ficar devendo. E aquela preocupação foi me trazendo tristeza. Nessa mesma época, eu descobri uma traição de uma namorada. E eu tinha ficado 4 anos com ela, se eu não me engano. E se você olhasse o relacionamento, cara, parecia perfeito.
sabe? Tudo normal, bonito. Você fala, não, que casal top esse. E aí acabei descobrindo uma traição. Hoje eu vejo a minha parcela de culpa também, né? Porque não foi só culpa dela. Ela fez a parte errada, mas eu também tenho a minha parte. Subjetiva, né? É, exatamente. Hoje eu consigo entender a minha parte. Então, cheguei nessa parte, aí comecei a sentir muitas dores por conta de estresse. Dor Dores física? no abdômen. Isso. Entendi. E aí eu passei um período de 2 anos fazendo exames e nada de achar. Até que eu fui diagnosticado com a doença de Crohn, que o médico falou que era minha e eu neguei. Hoje tem 7 anos que eu não sinto absolutamente nada, tá, gente? Então, eu literalmente usei da minha mente para excluir isso da minha vida. Só que naquela época aquilo também me derrubou. Então, assim, foi vindo uma cascata de coisas que foi entrando na minha cabeça que eu entrei num estado depressivo. De eu sair do meu quarto, ir para trabalhar, ir para a faculdade, chegar em casa e ir para o meu quarto deitar, porque eu não queria fazer mais nada. Eu chegava no meu trabalho, eu me colocava ali no meu mundinho, no frente do computador e ficava trabalhando ali sem conversar com ninguém. Aí, simplesmente, teve um dia que eu cheguei e vi minha mãe e meu irmão chorando porque não sabia como me ajudar. Porque, sem brincadeira, chegou num ponto de eu ficar pensando assim, cara, que vida de merda. E quem já teve depressão, não sei se você já teve, né? Já passou por isso, ou se conhece alguém que passou, sabe o quanto que é foda. Sim. Não é brincadeira, né? Quem passa sabe que não é tão simples, não é só você fingir que tá bem que as coisas vão acontecer. E eu pensei muitas vezes em cortar tudo para não ter que sentir mais aquilo. Então eu vi minha mãe e meu irmão chorando. Um certo dia, quando eu cheguei em casa... Mas chegou alguma tentativa prática? Não, só no pensamento. Graças a Deus, só no pensamento. Né? Eu falo que... Não sei. Nunca tive a coragem em si, porque eu sempre pensava também nas pessoas que eu amava. Sempre pensava. Nesse dia que eu vi minha mãe e meu pai chorando, eu entrei para dentro do meu quarto e comecei a orar, dentro daquilo que eu acredito. Falei, Deus, me dá uma luz, me dá uma saída, porque ou essa vida aqui para mim não dá mais. Me direciona. Cara, no outro dia, eu não sei se tava esse livro ali, ou se apareceu, ou eu nunca dei atenção para ele, e tinha um livro O Segredo na cabeceira da minha cama. Aquele teve Best-seller. uma fama durante muito tempo. Exato, Né? da lei da atração. Sim. Exato, que hoje em dia é banalizado, um monte de gente faz errado, porque estão ensinando aí pela internet de uma balelaiada do caramba. Então, assim, eu peguei esse livro e li, ele estava em italiano, cara, na época eu não falava italiano ainda. Eu até estudei italiano depois por conta dele também. Li ele completo e consegui entender ele. E aí eu parei e pensei assim, cara, não é possível que esse livro tá certo e eu tô errado. Porque assim, até os meus 21 anos, eu era completamente negativo, eu pensava só as coisas ruins. Se me falasse que o dia tá bonito, eu falava que ia chover. Tudo que você pensar de negativo, eu era do contra. Né? Eu sempre colocava as coisas do contra. Então eu li o livro e falei assim, não é possível que ele tá certo, eu tô errado. Só que eu parei e pensei, e tem uma das coisas que o livro fala é, testa. Uma das coisas que eu levo muito pra minha vida. Se alguém me falar algo, eu sempre vou testar para ver se aquilo faz sentido para mim, antes de simplesmente falar que não serve. Né? Por exemplo, vocês podem me ensinar alguma coisa aqui, que às vezes eu não conheço, e eu falo assim, poxa, eu vou testar o que os caras estão falando, se der bom para minha vida, ótimo, eu mantenho, se não der, eu excluo e sigo minha vida do mesmo jeito. Então eu coloquei em teste o que o livro falava, né? Ele até deu um exemplo que era para você imaginar uma pena. Imagina uma pena, que é uma coisa simples de você encontrar na rua, para você ver como é que é o foco direcionado. E eu fiquei imaginando aquela pena e tal. Falei, vamos ver se esse negócio funciona de verdade. Do jeito que o livro mandava o exercício. E aí no outro dia, quando eu ia pra academia, eu virei esquina assim de casa, tinha chovido muito. No meio de uma lama, tinha uma pena. Só ali. Eu peguei aquela pena, olhei assim, guardei dentro da minha carteira, tem até hoje na minha carteira, e falei, isso aqui vai dar bom. Pena de pombo, leptospirose? Não, cara, eu nem sei que pena que é. Era desse tamanhozinho assim, toda branca. Pena de pombo. Provavelmente, porque o que tem nas ruas de BH é pombo soltando pena. Lá na porta de casa, por exemplo, onde eu moro, é lotado dessas penas. Hoje em dia eu não pego mais, não. Isso aí. E aí eu falei, cara, eu vou ficar rico com esse negócio. Mas eu tava pensando só no dinheiro. Eu fiquei assim, mentalizando durante uma semana. Vou ganhar na Loto Fácil, vou ganhar na Loto Fácil, vou ganhar na Loto Fácil. E aí, o que aconteceu? Ganhei. Ganhou na Loto Fácil. Ganhei. R$3,50, R$11, que é o prêmio de 13, 14, sabe? E aí, cara, a partir daquele momento ali que eu percebi o que eu poderia fazer com a minha mente, parece que a depressão, ela sumiu.
Porque eu tinha feito um processo como psicólogo também, terapia comum, e não mudou nada, só piorou meu sistema. Tipo, eu fiz 3, 4 sessões e vi que só estava afundando ao invés de melhorar. Então eu parei, larguei aquilo. E a partir dali eu comecei a buscar conhecimento e conteúdo para mim, não era nem para trabalhar, sabe? Num período de 1 ano eu li mais de 100 livros de desenvolvimento pessoal, e antigamente eu só lia livro de histórias, sabe, fictícias, aqueles livros mó nada a ver. Às vezes é um romance, uma comédia, uma coisa assim. Eu tinha muito livro sobre isso. E eu comecei a ler muito livro de desenvolvimento pessoal e comecei a me apaixonar pelo mundo de entender a mente. Aí até num dia, eu nem pensava em trabalhar com isso. Eu estava num shopping, um amigo meu começou a contar a vida dele para mim. Eu estava sendo terapeuta sem ser. A vida amorosa. E aí ele estava contando quão merda a vida amorosa dele estava. Que a mulher dele estava fazendo isso, aquilo e não sei o quê. E eu só dei algumas dicas de livros que eu tinha lido. Eu falei, olha, testa fazer isso. Depois você me fala. E aí passou uma semana, ele fez tudo, o relacionamento dele foi lá em cima. Aí ele me ligou e falou assim, Jim, você tem que trabalhar com isso, cara, porque... E você ainda não estava profissionalizado, nada. Nem pensava. Mas tinha conseguido, a essa altura, já tinha conseguido... Reconhecimento pessoal. Não, resolver os seus próprios problemas. A grande maioria. Entendi. Só que eu comecei a perceber que os buracos eram mais embaixo. Porque, igual ensinando a lei da atração na internet, a grande maioria é uma balela. Porque você vai ficar mentalizando positivo o tempo inteiro. Na maioria dos casos, você não vai conseguir o que você deseja porque a sua programação interna não vai deixar. Então, você tem que buscar mais a fundo. Então, por exemplo, eu tinha um bloqueio que era de agradar as pessoas. Eu não conseguia dizer não. Então, se chegasse e pedisse alguma coisa pra mim, eu falava, não, ok, vou fazer isso daí. E aí, no final das contas, eu me sentia sempre mal por conta disso. Então, eu precisei o quê? Quebrar esse bloqueio, através de alto impacto emocional. Onde que foi quando eu larguei a faculdade e eu descobri que a pessoa que eu mais queria agradar era a minha mãe. Porque Fazia na faculdade. Fazendo a faculdade. Porque né? ninguém na minha família teve faculdade. Não tem até hoje, né? Ninguém na minha família teve faculdade. Eu ia ser o primeiro, filhinho da mamãe, diploma de engenheiro eletrônico na PUC Minas, tinha bolsa de 100% e a mensalidade da PUC na época que eu estudava era 1.300, 1.500 mais ou menos. Hoje eu nem faço ideia. E aí ela sempre falava, não continua, faz, vai até o final, falta pouco, faltava 1 ano e meio para acabar, sabe? Só que eu não tava nem aguentando mais. Até que eu sentei num barzinho com ela, né? A gente foi tomar um café. E eu falei, mãe, preciso conversar com você. E eu passei meia hora chorando igual criança para conseguir falar que eu ia largar a faculdade. Só que quando eu falei também, destravou um monte de coisa dentro de mim. Então, assim, eu passei por um processo dentro de mim e fui me aperfeiçoando. Até hoje ainda tem coisas que eu vou trabalhando dentro de mim para ter mais resultados. Então, eu chego no patamar financeiro, eu vejo que eu não consigo passar. Poxa, deixa eu ver o que eu preciso aprender. Qual que é o próximo passo que eu tenho que seguir para poder evoluir, para sair da casa de X mil reais para X mil reais. Porque eu sei que eu também tenho que estar no processo de evolução, além de ajudar outras pessoas. E aí, cara, absorvendo todo o conteúdo, eu falei, tá, isso daqui eu gostei. Engenharia eu não quero saber nunca mais. Eu bania mesmo, eu falava, isso aqui não é para mim, não. O que eu vou fazer da vida? Porque as contas não paravam de chegar, né? Os boletos, eles não param jamais. Não adianta. A vida não espera você pensar no que você vai fazer. Então, você tem que, literalmente, você pular de um avião abrindo paraquedas no caminho. Era desse jeito que eu me sentia. Então, cara, eu fui descobrindo o mundo da internet. Hoje, a grande parte da minha operação é pela internet. Vendo muito curso online. Minhas mentorias, a grande maioria são online. Inclusive, sou sócio do Janote em alguns projetos. Para quem não está iluminando, o Janote, vem cá. Janote é uma figura carimbada do podcast das Gerais, que nos primórdios era a pessoa que nos acompanhava, o famoso Kinder Ovo da Caete, o Careca. E aí, meu querido? Como é que você tá? Tudo certo, nada resolvido. Cada dia mais calvo, hein, bicho? Cada dia mais calmo. Pouca telha. Fala assim, cada dia mais. Não, eu tô igual. Tem cerveja congelador lá pra você, a Laut. Bebe lá, cara. Pra você alimentar o seu alcoolismo, que você tem desde sempre. Desde quando a gente tinha o podcast lá, você bebia cachaça nossa, bebia cerveja. E ficava cortando os podcasts, errando os cortes, né? Exatamente. Às vezes você estava falando, estava no convidado. Exatamente. Isso aí não, né, Janote? É
Nós careca. Valeu, cara. Valeu. E aí, sou sócio desse cara, que é incrível em outros projetos também. Ele cuida grande parte da minha operação, do que eu faço na internet, né? Como expert, vendendo o que eu vendo, tanto da parte de infoprodutos quanto de mentorias. E foram bastante cursos. Não terminei a faculdade, mas continuei estudando. Eu acho que devo ter feito na faixa de uns 20 cursos voltados só para a mente humana. Vamos lá. Você teve seus problemas e você mesmo conseguiu, de forma autodidata, se ajudar. Sim, Decidiu ao longo desse caminho que poderia ajudar outras pessoas. sim. O que é que você tem hoje para ajudar as pessoas e qual é o problema dessas pessoas que você resolve? Cara, existem vários problemas, desde que esteja envolvido o emocional, que é quase 100% dos problemas das pessoas, eu tô aí para ajudar. E só um adendo, inicialmente eu resolvi os meus problemas sozinho, depois eu busquei ajuda. Entendi. Sabe, até Foi mesmo... um primeiro passo. Não, é tipo assim, porque o outro bloqueio que eu tinha é de orgulho, né? A gente que é homem, eu falo mais por homem, a gente tem orgulho de buscar ajuda. Eu resolvo, eu sou machão, eu faço do meu jeito e tudo quanto. Então, durante uns 5 anos eu fiquei indo por conta própria. Depois eu comecei a buscar ajuda, depois eu comecei a participar de eventos, a contratar coaches, né, que hoje ficou banalizado hoje na internet. Mas quem faz uma metodologia mesmo, o processo de coaching em si, é muito bom, ajuda bastante. Você é um coach? Eu sou formado pela Febracis, mas hoje eu uso muito pouco do que... Essa palavra. A Febracis é o quê? É Febracis é do Paulo Vieira, não sei se você conhece, que é um dos maiores coaches do Brasil. É uma federação que ensina como ser coach. Não é o Pablo Marçal, o maior coach do Brasil? Não, o Pablo Marçal não sabe nem quem que ele é. Pra dizer que sabe quem que ele é, mas acho que ele tá mais perdido do que realmente ele tá se entendendo. Por exemplo, o Pablo Marçal conhece muito bem o Paulo Vieira. Hoje eles nem conversam direito mais, sei lá por quê, ninguém conta na O que internet. será que? Eu imagino. Velho, não sei. Vai ser divergências de ideias, de forma de comunicação. Igual eu já fiz o método IP do Pablo Marçal também. Inclusive, é bom. Não iria de novo, não pagaria o valor que foi 15 pau, pra poder estar lá. Mas assim... Mas valeu de alguma coisa? Valeu bastante coisa. A proximidade e absorver o conteúdo. Só que quando eu fui, era numa época que ele não tava com essas neuras tão estranhas quanto tá na internet. Sabe? Que a gente sabe que é tudo pra hypar. Ah, é. Começam como? Começa pelo como. Começa pelo como. Não, é pelo como. Começa pelo como. É pra hypar. Não, e aí faz uns vídeos assim, extremamente... Nossa. Quem é o Pablo Marçal de Belo Horizonte? Ou de Minas? Cara, não conheço. Não tem, assim, Não uma... tem uma referência. É, uma pessoa nesse sentido? Não. Acho que dificilmente vai ter. Cada um tem sua personalidade. Igual, em partes, assim, dentro dos cursos do Pablo Marçal que eu já fiz, ele é um cara muito inteligente. É isso que eu ia falar, assim, ele Extremamente tá num inteligente. personagem aí. Ele tá pra poder gerar hype. Mas dá pra ver que ele é um cara muito inteligente. Ele é muito persuasivo, né? Ele consegue te levar a forma que ele... Cara, aquele ali, ele consumiu as 48 leis do poder com angu. Porque se você ler, não sei se vocês já leram, as 48 leis de poder, você vai ver o Pablo Marçal ali descrito. Só que ele fala que nunca leu, né? Dizer, mas não tem Ele jeito. fala que Cara, você vê lá escrito. Então, assim, ele é muito inteligente. E, voltando aqui na Febracis, é a empresa do Paulo Vieira. Que é, acredito eu, o maior coach do Brasil. É o cara que mais treina pessoas como coach. Entendi. É, Ele é um coach de coaches. Não só isso, ele tem o Método CIS também. O Método CIS fazendo propaganda gratuita aqui. Ele tá patrocinando o podcast. Mas é um treinamento de alto impacto emocional também, só que com metodologia coach. Eu, por exemplo, tenho a imersão Despertar aqui em BH. Ela é terapêutica. Tá. Se você for participar da imersão, você vai chorar pra caramba, porque vou tratar a sua criança, velho. O que tá bugado aí dentro da sua cabeça, que não deixa você avançar financeiramente, no seu relacionamento. Tem um monte de gente vivendo padrões aí que tá instalado na mente. Às vezes a pessoa, uma mulher, por exemplo, fica lá pulando de galho em cara e fica falando que tem dedo podre porque todos os caras que ela relaciona é igual. Mas não é os caras que é igual, é a mente dela que fica buscando aquilo que tá configurado dentro dela. Entendi. Então tem os dois lados da moeda. Então, assim, formei como coach, até foi a minha primeira formação. Foi como coach. Eu atuei como coach durante uns 2 anos, fazendo metodologia mesmo,
e geralmente eram 12 encontros, processo, você está no ponto A, no ponto B. Muita gente fala assim, mas o coach é aquele cara que não teve o resultado e quer ensinar a pessoa a ter resultado, né? Mas é basicamente isso mesmo, é igual o técnico de futebol. Às vezes você não precisa nunca ter jogado futebol, mas você está treinando a equipe ali, porque você tem o quê? Metodologia e visão de fora. É a mesma coisa, só que ficou banalizado. E você se define como terapeuta não convencional. O que seria não convencional? Cara, porque geralmente quando você vai no terapeuta, você é o que mais fala. Certo. Já fez terapia alguma vez na vida? Eu faço psicólogo e tudo mais. Sua experiência provavelmente é essa. Você fica falando, contando história. Eu fiz quando eu era criança, achava péssimo. Eu faço a cada 15 dias e eu achei fundamental. E pra mim fez muito sentido. Legal. Porque desde 2022, e os meninos aqui estão de prova, eu sempre exagerei muito com a bebida. Ficava muito doido. Várias vezes eu fiquei... Olha lá. Eu sempre fiquei... Eu bebia de uma forma descompensada, sabe? Sem ter... Você considerava viciado? Hã? Você considerava viciado? Eu não digo viciado, porque eu não tinha uma habitualidade... De ficar bebendo sempre. Mas quando eu não gosto de beber, eu não sou uma pessoa... Eu bebia socialmente, só que o meu socialmente me levava para um nível em que eu perdi o controle das minhas faculdades mentais. Eu gostava mais daquele do que de hoje. E hoje, realmente, por eu tenho uma... Não sei se isso está atrelado a uma maturidade, ou também eu agradeço a Jennifer pelo tratamento em conjunto. Ele é a sua terapeuta? Tem 2 Não anos. convencional. Não é, de fato, ela é convencional, né? É terapeuta comportamental e tudo mais. Legal. Pra mim, funcionou bastante, sabe? Eu consegui ter um controle. Tem vários grandes problemas na minha vida que a gente sempre tem. Mas isso funcionou. Mas agora me explica. Mas assim, é uma didática que ela me pergunta o que está acontecendo com a minha vida e eu discorro bastante sobre a minha vida. Sim, a minha metodologia de terapia é ir mostrando soluções a cada questão que vai me trazendo. Por exemplo, eu me formei como hipnoterapeuta, Master em Hipnoterapia em 2020 e Master em PNL também, além de Constelação Familiar, e hoje estou estudando Neurociência, que é o último curso que eu estou fazendo. É por enquanto, né? Daqui a pouco eu faço outros. Então, assim, toda a metodologia de terapia que eu faço é focada em reprogramação. Por exemplo, se você chegasse para mim com essa questão de bebida, eu ia pegar todas as suas questões, eu ia fazer um mapeamento da sua mente e encontrar o gatilho principal que faz você ativar essa questão da bebida. Jogo do galo, é isso. Pode ser também. Enfim. Pode ser também. Mas o que leva você a fazer isso se te incomoda, né? Porque vai chegar gente em mim, por exemplo, que está depressivo e não quer se libertar da depressão. Sim. Eu tenho um ganho secundário ali. Tô depressivo, tem gente cuidando de mim, então eu quero sair desse treinando. Legal. Quer, mas não quer, né? Quer, mas não quer. Tem muita gente que chega assim. Por exemplo, se chegar, eu quero tratar bebida, mas aí você fala, não, mas bebida, tomar um gole de vez em quando Deixa mais bom. sossegado na festa, Vou conversar melhor. Então você tem um ganho secundário que é maior do que sua dor. Não vai funcionar. Então, na grande maioria das vezes, eu vou fazer um mapeamento mesmo da mente, não só com a pessoa trazendo as informações para mim. Eu vou em busca de algo que está muito mais interno, porque conscientemente as pessoas elas querem mais dinheiro, elas querem bons relacionamentos, elas querem ter uma saúde boa para continuar vivendo, né? Essa é a base. Mas a grande maioria das pessoas não consegue muito disso. Chega num patamar que não consegue. E aí, onde que está? E aí que entra com a parte da terapia não tão convencional. Eu também sou formado em psicanálise, tá? Então eu tenho a parte convencional também, para poder tirar base no meu trabalho. Porque tem muito psicólogo que me xinga aí na internet. Tá? Falando que você não é... Você não é psicólogo formado. Você não é psicólogo, não sei o quê. Inclusive, eu tenho imersão Despertar que, cara, ela é, para mim, essas imersões de alto impacto emocional, um dos meios melhores para reprogramação rápida da mente. Porque a sua mente se programa nos eventos de alto impacto emocional na sua vida. Por exemplo, sempre você tem um evento marcante, você lembra dele. Você vai lembrar. Diferencial para sua vida. Sendo bom ou ruim, e geralmente a gente lembra mais dos ruins, né? Porque os ruins eles geram muito mais impacto para nossa mente, para a questão da sobrevivência. Se acontece algo ruim na minha mente, ela configura tudo aquilo em volta para gerar algum tipo de programação. Por exemplo, a bebida. A grande maioria das pessoas que tem problema, não é o seu caso, né? Que você bebia socialmente, mas a grande maioria que é viciada em bebida, geralmente já teve muito problema com o pai. Muito, mas muito problema com o pai.
E aí tem que fazer um mapeamento para entender qual foi o relacionamento com o pai para poder ressignificar aquilo que aconteceu. Ou se sentiu abandonada, ou foi espancada, ou sei lá, O pai bebia. ou o pai bebia e quer honrar o pai de alguma forma, porque a mãe tem isso. A minha Tem. questão era essa. tem. Vocês conhecem o meu pai. Meu pai, ele gosta de beber bastante, Jim. Uhum. Assim, e meu pai, ele é uma pessoa extremamente sociável quanto bebe. Uma pessoa que todo mundo gosta dele. Então, Ficou configurado. é, Eu preciso via- ser legal. Eu e meu irmão, a gente cresceu vendo meu pai tomando todas, mas meu pai não era aquele bêbado. Sim, ficava. sim. Mas ele é o cara Mas era o que bêbado legal. É do mundo Bêbado gostava. legal. Então eu e meu irmão, por isso eu e meu irmão, a gente Por isso que eu gostava mais do Samuel bêbado legal. cara, a gente vai crescendo, vai mudando. E você, tem algum evento que você Não, te marcou dessa não, forma? bebida não me... Não é bebida, né, vô? É outra coisa nesse sentido. Ah, não. Não, mas o que eu posso falar sobre é que a minha experiência com terapia na minha infância tipo assim, não passa pela minha cabeça hoje fazer, entendeu? Entendi, você foi Porque traumatizado. não é traumatizado, é porque eu acho que como eu era criança, os feedbacks ela passava pra minha mãe, né? É, isso é ruim. Então, assim, eu ia ali, Não sabe fazer ideia do que sei lá, rolava. sei lá o que se passava nos bastidores daquilo ali, entendeu? Entendi. É isso, a minha experiência com isso é isso aí. E, Jim, você falou que você trabalha com hipnose também? Trabalho. Você que consegue Meu hipnotizar- cargo-chefe hoje é você sabe hipnose. hipnotizar o próximo. É, a nível terapêutico. A nível Porque não é terapêutico. todo mundo que entra em transe hipnótico para fazer uma brincadeira, por exemplo. Falar a Que é o pessoa. que a gente vê na internet muito. É, aquilo lá acontece. Isso depende do nível de sugestionabilidade da mente da Você pessoa. conseguiria, por exemplo, fazer algum exercício de hipnose aqui com a gente? Depende, consigo fazer testes para ver os seus níveis de susceptibilidade. Através dos níveis, aí depende do de quanto você confia em mim. Porque o que acontece com a hipnose em si? Ela tem três coisas que precisam ser importantes para a mente da pessoa. Primeiro, você nunca perde o controle. E o que mais passam na internet ou na TV é que quando eu hipnotizo alguém, eu estou controlando a pessoa. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Isso é para gerar um hype. Para gerar algum tipo de sei lá. Vai dar certo pensar dessa forma. Segundo é que você tem que entender que você está seguro. Porque quando eu coloco uma pessoa em transe hipnótico, por exemplo, que eu vou fazendo as perguntas para ela, cara, se eu falar alguma coisa que vai ferir o valor dela, ela pode simplesmente abrir os olhos Entendi. normal. Entendi. Por exemplo, se eu estou brincando Ela com vocês... sente a confiança traída. sente a confiança traída, a mente dela fala assim, poxa, não, vamos sair daqui. Vou dar um exemplo, vocês são casados ou O Samuel namoram? Se eu, por exemplo, for hipnotizar ele, fala pra te beijar. E aí não vai querer, entendeu? Não vou querer. Ou será que não? 100% dentro. Esse é o Samuel, esse daí quem fazia era o Samuel, o antigo. É o antigo. 50% dentro, se possível, com todo mundo aqui junto. Aí, ó, tá vendo? Então, se for ferir o valor dele, ele não vai aceitar. E terceiro, acreditar que vai ser bom ou divertido. Porque o que acontece? Quando eu dou uma sugestão numa hipnose de brincadeira, por exemplo, a mente da pessoa tem que entender assim, pô, cara, isso vai ser divertido. É igual aquelas hipnoses de palco, fazem esquecer o número 7. A mente da pessoa tá o tempo todo falando assim, cara, isso vai ser divertido, vamos Entendi. fazer. Então a pessoa Ela tá no aceita controle. aquilo ali. Exato. Então a grande maioria que eu faço é a nível terapêutico. Mas aí, então, explica isso, como que é? Me dá um exemplo prático, assim. Imagino que deve ter lá nego que quer parar de fumar. Sim. É vício, é compulsão. Vício, compulsão, problema em relacionamento, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, emagrecimento, porque tudo está na causa emocional. Só para você entender, basicamente, as nossas emoções são reações químicas no nosso corpo, né? Isso é química básica. Quando eu sinto algo, alguma emoção, eu estou com algum sentimento, gera algum hormônio no meu corpo. Por exemplo, se você está estressado, gera cortisol e adrenalina. Né? E esse cortisol e adrenalina, você pode ficar viciado nele se você se estressa demais. Algum de vocês é estressado demais? Opa! Samuel. Provavelmente a sua mente fica até viciada, dependendo do nível. E às vezes ela fica gerando cortisol e adrenalina para te estressar quando você não tem nem o que estressar. Eu tenho psoríase, que é uma doença autoimune, que ela é Estresse. Aí, ó, vai te por causa disso. cura. E eu tenho um Cura. bruxismo Cura. fortíssimo, É. principalmente nesses últimos Dormir. 2 anos. Isso aí é absurdo. Ele vai te curar. Inclusive, na imersão 2, foi um rapaz participar, que foi ali na Savassi. E ele foi obrigado pela esposa.
né? Homem tem mais orgulho para participar dessas coisas terapêuticas, que é natural, gente. A gente geralmente não quer buscar ajuda. E a pele dele toda cheia de ferida. De ferida. Ferida mesmo. E aí ele chegou lá, participando do negócio, eu ensinando o que tem que fazer, porque eu passo o conteúdo antes de passar qualquer tipo de dinâmica. Algumas dinâmicas são constrangedoras, né, Janote? São para constranger a pessoa mesmo. Por exemplo. Não posso contar, aí você vai ter que ir para saber. Para você, quem for curioso, vai ter que ir para saber. Vai ter que ir no despertar. Exato. Então, por exemplo, ele fez a primeira dinâmica e depois da primeira dinâmica ele falou, vou embora dessa porra. Entendi. Ele falou dessa forma comigo e tava no meio do evento ainda. E aí eu chamei ele para conversar, falei, cara, aguenta só hoje, fica hoje. Tanto o máximo que vai acontecer é você perder o sábado. E conversei com ele, não sei o quê. E no final do domingo, que são 2 dias, né? Sábado, domingo inteiro. Cara, ele tava me jogando pro alto. Uhum. E agradecendo a esposa dele, e beijando. Por quê? O processo de transformação de alto impacto emocional, ele é muito forte, até mais forte, né, ao meu ver, do que a hipnoterapia em si. Porque você lembra do pior dia da sua vida. Porque ele gerou um pico de hormônio muito alto no seu corpo. E aquele pico de hormônio, ele gera uma memória. E aquela memória fica guardada no subconsciente. Então, dentro da imersão, o que eu faço? Gerar várias memórias fortes. E aí, cara, passou 1, 2 semanas, mais ou menos, ele me mandou foto do braço dele, sem absolutamente nada. E aí tem que saber qual que é o processo. Porque toda doença autoimune que é psicossomática, a gente precisa entender qual que é a causa. Ela não é a causa, ela é a consequência de algo emocional que você está vivenciando. Então, eu faço terapia com alguém, por exemplo, que tem síndrome do intestino irritável. A pessoa que fica estressada, ela tem que correr pro banheiro, senão ela caga na calça. E a pessoa, ela melhora. Irritação mental? Mesmo? É mesmo. Por quê? O que acontece? Só para vocês entenderem. Eu tô falando aqui que as emoções são reações químicas, né? Uhum. Quando uma pessoa está estressada demais, ela gera muito cortisol e adrenalina. Esses são os hormônios principais do estresse. Vamos dizer dessa forma. O lugar que é mais digerido esses hormônios é na parte do intestino. Quando ele está em níveis maiores, o intestino não dá conta. Então, vai gerar algum problema no intestino ou vai sair para a pele, porque não vai ser filtrado pelo sangue. Né? Então, por exemplo, no seu caso, estresse demais, pensamento acelerado demais, às vezes, provavelmente, você fica com a mente lá longe o tempo inteiro, você está aqui, você está ali. Não, para dormir. E não dorme. Desde domingo assim. O que eu tenho que fazer amanhã, o que vai rolar, o que eu tenho que pagar, o que é isso e aquilo, porque é mente acelerada demais, porque os seus níveis de cortisol estão muito altos. E isso traz insônia também, porque seu nível de melatonina vai lá embaixo, que é o hormônio do sono, por exemplo. Uhum. Então, assim, quando a gente entende a nossa farmácia química, como que ela está configurada por conta dos nossos programas mentais, a gente começa a mudar as coisas. Falei com você que tem 7 anos que eu não sinto dor no intestino. Sim. Por quê? Porque eu comecei a tratar o meu estresse. Entendi. Porque eu era um cara estressadaço. Uhum. De respirar perto de mim, eu xingar. Sem brincadeira. Meu irmão, então, ele sofreu na minha mão. Ele chegava perto de mim para conversar alguma coisa, era xingo atrás de xingo. Só que eu comecei a me tratar nisso. Eu comecei a procurar entender a causa do meu estresse, o que causava o meu estresse, que era muita cobrança minha mesma, autocobrança, de ser bom, de ser perfeito, de agradar os outros, de estar sempre fazendo certo. Era muita autocobrança, isso me aumentava muito esses níveis e eu tinha essa dor psicossomática. Vamos supor, chega um fumante lá, quero parar de fumar. Tá, por que você fuma? Porque eu gosto. E aí? Nunca é porque gosto. Sempre existe um pacto feito na mente que levou aquela pessoa a fumar. Vou dar um exemplo para você de uma menina que eu ajudei, questão de fumante. Ela era fumante. Eu perguntei, por que você fuma? Ela falou, porque me traz uma sensação boa. E, geralmente, quem fuma, é por isso mesmo, né? Vai relaxar a pessoa. Sim, tá. Aí fui fazendo as perguntas através do processo de hipnoterapia. A gente chegou num momento que ela brincava com crianças maiores que ela, na rua dela. E essas crianças sempre, não é que abusavam sexualmente, não, mas se mostravam superiores. Sabe? Faziam um bullying com ela e se mostravam superiores. E ela retornou essa memória. E dentro dessa memória, ela falou para si mesma durante o processo, falou assim, eu preciso ser grande. Eu tenho que me mostrar grande. Isso ela estava com 8 anos, quando ela resgatou essa memória. Eu preciso me mostrar grande para todo mundo. Chegou aos 14 anos e ela começou a fumar.
Por quê? Porque fumar está atrelada a eu sou adulto, eu sou grande, eu cuido da minha própria vida, e nisso ela criou o vício de que, na mente dela, para eu me sentir grande, para eu ser reconhecida como uma pessoa grande, eu tenho que fumar. Então, assim, todo vício, tudo que acontece na mente da pessoa, há um start. E aí a gente trata lá no start, no pacto que foi feito na mente da pessoa. Legal. Uma pessoa, por exemplo, que vive se relacionando com um cara escroto. Tem muito, né? Tem muito cara que é escroto? Com certeza. Eu Né? sou Que isso, cara. Tá fazendo as meninas tudo sofrer e tal. E Lanteador barato. lá na frente a conta fecha, viu? Vai chegar uma que vai fazer você sofrer Bal é conhecido 10 vezes pior do que você fez com as outras. O famoso sugismundo quebrador de coração. negativo. Eu sou um santo pra casar. Pra casar? Pra casar. Tá certo. Mas, Odin, eu queria voltar naquela parte do exercício. A gente consegue fazer algum exercício aqui? Consegue. Eu consigo ver qual que é seu nível de susceptibilidade, o quanto vocês acreditam em mim. Vamos fazer um Já teste? começa o tratamento da psoríase do Samuel. Nossa, o tratamento ele precisa de mais passos. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um exercício. Deixa eu só arredar aqui para vocês verem. Primeiro eu vou mostrar e depois vocês vão fazer. Depois eu vou fazer um exercício de imaginação. Eu preciso ver o nível de... Deixa eu só, para não sair o áudio, né? Eu preciso saber qual que é o nível de imaginação de vocês. Porque a hipnose não é sobre o que eu faço com vocês, é sobre você com você mesmo. Perfeito. Sabe? Então, primeiro vocês vão juntar todas as mãos e fazer um revólver assim, com os dois dedos abertos. Abre os dois dedos assim, isso. Agora você vai apontar para o seu queixo. Isso, muito bem. Agora você vai começar a imaginar que eu estou amarrando uma corda no seu dedo. Começa a imaginar que ela vai ficando cada vez mais fechado, e ele vai se encostando, e aí vai ter uma super cola no seu dedo, e quanto mais você tenta mexer esse dedo, mais colado ele vai ficando, mais colado ele vai ficando. Tenta mexer o dedo sem conseguir, isso, e você vai sentindo em você, isso é a sua imaginação, você sentindo. Tenta mexer sem conseguir, isso, em 3, 2, 1, pode descolar, voltar ao normal, pode soltar o dedo. Essa é a sensação de teste. Então, vocês passaram no teste porque vocês fizeram do... Deu uma... negócio. um negocinho diferente. Dá para fazer várias brincadeiras que a gente faz. Por exemplo, o seu nível de susceptibilidade é mais legal. Você se entrega mais, vamos dizer assim, a brincadeira para ser feito. Então, assim, eu não faço muita hipnose de palco, porque não é meu cerne, não é meu foco. Quando eu tô na imersão, por exemplo, às vezes eu faço brincando com a pessoa lá, faço ela esquecer o nome, faço ela ficar com os pés colados, boca colada, fazer essa brincadeira assim, porque é um exercício de imaginação. O que é a hipnose em si? É você estar focado em algo. Quando eu coloco alguém em transe, ela está focada no que eu estou dizendo. Igual vocês estão aqui batendo um papo comigo, vocês estão focados em mim, então vocês estão hipnotizados. Sim. Entendeu? Então, quando eu vou fazer tratamento, eu só vou direcionando a pessoa como um GPS. Vou falando, ó, vira direita, vira esquerda. Isso você faz se você quiser, né? A pessoa vai fazer se quiser. Um tratamento de psoríase, por exemplo, precisaria de mais processo. Com certeza. Porque primeiro a gente teria que fazer um teste maior com a sua mente para ver o quanto que até onde ela vai, porque existem níveis de susceptibilidade. Por exemplo, às vezes com você eu conseguiria brincar até o nível de você ver ele como sua namorada. E querer dar um abraço, acontece, mas depende do nível de susceptibilidade. Eu tô pra jogo. Eu não tô. Abraço careca aí. Aí, ó, vamos Vamos Natália aqui. já começa a imaginar. E tem gente que não vai chegar nem a isso, sabe? Vai depender do quanto a pessoa ela está acreditando. Eu, por exemplo, eu não consigo chegar num nível de ter alucinação, mas eu consigo chegar num nível de tomar esse copo com água e achar que é cerveja, porque eu já tomei cerveja na vida. Sabe como é que é o gosto? E a minha mente, ela busca na memória qual que é o gosto e eu vou começar a sentir lá no fundo aquele gosto. É bizarro o que nossa mente faz, cara. Legal. Pô, vamos fazer mais um exercício? Tem como? Tem Eu gosto vários. disso, desse trem, bicho. Eu gosto dessa arte. Gosta da hipnose? Legal. Vai. Vamos Agora fazer. eu vou te ver agora. Certo, vamos fazer um exercício contigo? Que você é mais. Vamos ver até qual nível você chega, né? Vamos ver até qual nível você chega, que aí dá pra gente brincar um tiquinho, tá? Primeiro você vai erguer os teus olhos o máximo que conseguir, tá? Isso. Se puder tirar o óculos, fica até melhor. E vai respirar fundo. E a partir desse momento você vai concentrar no som da minha voz, tá? Como a gente tá aqui na mesa. Daqui a pouco eu vou falar a palavra dorme, você não vai dormir de verdade, vai só fechar os teus olhos, relaxar profundo e completamente.
profundo e completamente. Em 3, 2, 1, fecha seus olhos, dorme. Isso, respira fundo. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Isso, muito bom. Vai deixando esse relaxamento ir por todo o seu corpo. Vai desligando completamente seu braço, deixando ele completamente desligado. Trazendo um pouco de relaxamento para você mesmo. Lembrando que é você que está criando tudo que você deseja, é você que está no controle. Imagina surgir na sua frente uma escada de 10 degraus. E a gente vai começar a descer essas escadas lentamente, aprofundando para o âmbito do seu subconsciente e levando você onde você precisa. Em 10, 2 vezes mais profundo. 9, relaxando cada vez mais. 8, ficando mais tranquilo. 7, 6, quanto mais você respira, mais você relaxa. 5, quanto mais você relaxa, melhor você se sente. 4, 3, relaxando. 2, 1, completamente relaxado. Isso, muito bom. Imagina neste momento, vai criando na sua mente, veja, sinta e ouça. Imagina que você está numa sala de aula. E nessa sala de aula não tem ninguém. Apenas você. Mas você consegue ver o quadro onde você pode pegar um canetão para poder escrever nesse quadro. Vai trabalhando esse quadro, colocando mais e mais detalhes. E agora você vai escrever seu primeiro nome no quadro. Escreve ele bem grandão. Bem grandão, que você possa ver ele lá na cor que você escolheu do canetão. Veja, sinta e ouça você escrevendo. E daqui a pouco você vai pegar um apagador e vai apagando esse nome completamente. Ele vai apagando da sua mente, vai apagando da sua mente, vai apagando da sua mente. E agora você vai escrever outro nome. Josecleide. Escreve o nome Josecleide no quadro. Em 3, 2, 1, vai escrevendo, fortalecendo. Esse vai ser seu novo nome. Seu nome agora é Josecleide. Todas as vezes que você tentar lembrar do seu nome, vai vir Josecleide na sua mente. E nisso você pega a sua identidade na sua mão e você olha para a sua identidade e vê escrito lá, Josecleide. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir os olhos. Você respirando fundo vai abrir. E quando eu perguntar o seu nome, você vai apenas responder Josecleide. Em 3, 2, 1, abre os olhos. Isso, muito bom. Tudo bem? Tá relaxado? Sim. Tranquilo? Uhum. Qual que é seu nome? Fala qual que é seu nome pra gente aqui no podcast. Josecleide. Ah, é? É. Legal, cara. Legal. Fala seu nome pra ele. Josecleide. Lindo nome. Bonito? Bonito. Gostou desse nome? Uhum. Legal. Em 3, 2, 1, fecha os olhos, dorme. Isso, muito bom. Relaxando profundamente. Voltando à sala de aula, agora você vai escrever seu nome real novamente. Escreve, ele vai voltando na sua identidade também. O nome de Josecleide vai apagando completamente e você vai retornando. Isso, muito bom. Muito bom. Só que aos poucos, você vai percebendo que você vai perdendo um pouco a sua voz. Você vai sentindo na sua garganta a sua voz ficando cada vez mais seca, até que você vai perdendo um pouco da sua voz, ficando completamente sem ela, como se tivesse algo apertando e que fica com dificuldade de falar. Daqui a pouco eu vou falar para você abrir os olhos e você vai tentar falar sem conseguir. Em 3, 2, 1, abre os olhos, tenta falar sem conseguir. Chama o pessoal pra curtir a nossa página. Pede pra curtir no Instagram, da forma que você tá sentindo. Qual é o nosso Instagram? Arroba? PDC Gerais. PDC Gerais. Muito bom, em 3, 2, 1, fecha os olhos. Retornando aos poucos, sabendo que é você que está no controle, é você que cria todo o processo na sua mente. Vamos retornando aos poucos. 1, pode sentir os braços voltando. 2, retornando aos poucos aqui pra gente conversar. 3, 4, 5, totalmente alerta. Pode abrir os olhos com muita energia. Quase que a gente muda seu nome no cartório, viu? E a gente brinca com várias coisas, cara. E Josecleide, o podcast das Gerais. O objetivo é o só, né? E como que você se sentiu? Qual foi a sensação? Como que você... Fala pro seu público qual que é a sua sensação. Como que você... sentiu para as pessoas entenderem como que é o processo de hipnose. Eu acho assim,
É claro, a gente tá fazendo aqui no meio do podcast, tem vários outros fatores, então Sim. eu imagino que... Mas, realmente, assim, você vai... Quando você falou da descendo uma escada, eu imaginei, assim, como se fosse um buraco. Sim. Se eu conseguir ver o fundo e eu Sim. estou descendo, e acho que à medida que eu fui descendo, eu fui sentindo o meu próprio corpo ele descendo. Essa é a assim, intenção. com a cabeça, assim. E aí eu fui imaginando algumas cenas que você falava, de memórias que eu já relembrava, no sentido, por exemplo, a sala. Era uma sala em que Sim. realmente, então, assim, foram várias coisas assim que fui me lembrando. Foi uma experiência muito legal, assim, muito legal mesmo. Que dá para você trabalhar Sim. muito o subconsciente das pessoas, né? Sim, e a gente não precisa nem chegar nesse nível de transe para tratar o subconsciente. Por exemplo, se eu fosse fazer um tratamento terapêutico com você, seria muito mais fácil porque você já deu abertura para eu conversar com o seu subconsciente. Porque pode chegar o subconsciente e falar assim, não gostei da cara desse cara, não. Entendi. E aí fala, não vou Não vai me aceitar. acessar. Não vou deixar. Porque quem manda é o subconsciente. Então, assim, antes da hipnose eu tenho que ter todo um trabalho de mostrar para a pessoa que eu sou confiável. Né? Porque se por algum momento o subconsciente dela dizer que eu não sou, aí não funciona, cara. Aí não funciona. Então, as minhas terapias não alternativas, a principal hoje que eu utilizo é a hipnose e alto impacto emocional, mas tem outras também que eu acabo misturando no meio, como a própria constelação familiar, a PNL, que uso muito, né? Por exemplo, PNL é o quê? Explica um pouquinho. programação neurolinguística. Certo. A PNL é usar de linguagem, né? É como se fosse uma hipnose, só que de olho aberto. Né? Existem técnicas para serem utilizadas, onde eu uso de linguagem para mudar um padrão na mente da pessoa. Da fumagem, de pessoa que fuma. Por exemplo, eu poderia fazer um tratamento com a pessoa sem nem colocar ela em transe. Fazendo o quê? Fazendo associação de imagem. Coloco uma pessoa fumando e coloco um caixão, a morte aqui. Eu fiz vocês imaginarem Igual a agora. Exato, igual a caixa. Aquilo ali, só que aquilo ali não entra pro subconsciente, por quê? Porque existe o pacto lá dentro. Só que à medida que a gente vai fazendo o Tá tratamento... fazendo um novo pacto. Exato, a gente vai fazendo um novo pacto e aquilo sobrepõe. É por isso que o cara que assiste a propaganda do Marlboro e fuma o Marlboro, ele se sente um cowboy? É isso? Na verdade, É uma associação positiva? associação positiva. Porque quando lançaram o cigarro, né? Sei lá quantos anos tem o cigarro. Deve ser mais velho que eu. Mas quando lançaram, quem que fumava? Artistas de Hollywood. Artistas de Hollywood, Empresários pessoas bem-sucedidos. poderosas, empresários. Qual que é a associação real que ficou no inconsciente coletivo das Poder. pessoas? Poder. Então podem colocar atrás do cigarro o que for de gente morrendo que não vai funcionar. Vai estar associado a poder porque está no inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Nós três aqui temos pensamentos em algumas coisas que são parecidas porque já está instalado na grande maioria das pessoas. Tem algum adicto a vape lá? Não, Nenhum? não. Adicto a vape? Um fumante de vape, um cara viciado em vape. Até então, não. Até não peguei Vai pra... levar o Bernardo. Eu não fumo. Berna. Ah, o Berna? Berna? Nossa Uma vape, pendrive? Fuma e ronca. Ronca também? Cura? Cara, isso aí vai precisar de ir no médico olhar como que tá as vias aéreas dele. Péssimas. Pois é, não é só pela hipnose, não. Mas, Odin, a gente tá chegando mais no final da nossa gravação aqui. Queria já agradecer. Eu tenho algumas perguntinhas pra gente, de forma objetiva, mas Vamos ter lá. uma coisa mais direta. Que seriam estratégias para construir novos hábitos e esquecer os antigos. Cara, estratégias, vamos lá. Primeiro, autoconhecimento, buscar dentro do seu subconsciente por que esses hábitos estão instalados, quais são os gatilhos que instalaram esses hábitos, porque os hábitos eles não se constroem antes de ter uma programação no interno, e mudar o que está lá dentro. Se você entender que sua mente é um computador e que tem muito vírus e programa errado, e você ir lá e instalar novos programas e desinstalar os velhos, fica mais fácil de você adquirir um hábito. Porque tem gente que vai tentar de tudo, eu vou pra academia toda segunda-feira, mas nunca começa. Por quê? Porque não é uma programação que está instalada. E outra pergunta. Instalei o Drive. Quem fala isso? Pegou o drive, né? Eu falo pegou o sinal, por conta da engenharia de Instalei o eletrônica e telecomunicações. E hoje, você acha que, assim, na maioria das pessoas, o medo de fracassar impossibilita que elas comecem? Com certeza. Com certeza. O medo ele é nato do ser humano e ele é necessário. Né? Mas o medo de fracassar, muitas das vezes, ele pode também estar atrelado a um trauma emocional. Eu tentei algo
aquela crítica, geralmente, vamos dizer assim, do 0 aos 7 anos, você não tem filtro emocional. Se alguém te critica do 0 aos 7 anos, você acredita que é verdade. Então, aquilo ali você carrega. Então, você fica aqui, não, eu não posso fracassar, senão eu vou ser criticado. E aí eu não começo. E aí eu procrastino, aí eu não termino as coisas. Então, o medo de fracassar é mais uma programação que nós temos que podem ser mudadas. Todos nós temos o medo. E a gente tem que usar o medo também ao nosso favor. Entendendo que medo é uma energia, gente. O medo, eu preciso do medo para não me matar. Eu pulava de paraquedas sem paraquedas só para sentir adrenalina. Porque é viciante. Então, eu preciso do medo para me reter disso. Agora, o medo de fracassar, ele é nato do ser humano, principalmente quando está com uma programação de crítica muito grande. Perfeito. Cara, muito obrigado. E eu que agradeço. Por ter trocado essa ideia com a gente, por ter mudado o meu nome. Eu não queria mais Samuel Franco mesmo. Acho que não é sonoro, Jussi Cleide é muito Bem melhor. Pode perguntar ao pessoal do podcast. Jussi. É isso aí. Muito obrigado. Deixe o seu recado final, convida as pessoas para próximos eventos, o que podem esperar de você nos próximos meses, semanas, e deixe as suas redes sociais, por gentileza. Pessoal, minhas redes sociais, todo canto é Jim Farnese, tá? YouTube, TikTok, Instagram, Kawaii, LinkedIn, Spotify, tem todo canto aí. Eu tenho uma equipe boa que cuida das redes sociais e que me colocou em todo canto. Essa pessoa tem cabelo? Não, já tá até sem cabelo, de tanto cuidar das minhas redes sociais. E não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente vai ter imersão Despertar em Belo Horizonte. Fica o convite para você poder participar. Se você acha que não está conseguindo avançar financeiramente, melhorar seus relacionamentos, ou até mesmo buscar cura de alguma doença psicossomática que você não encontrou a cura ainda, participa da imersão, se dê isso de presente, porque vai fazer muito sentido aí para o seu subconsciente avançar. E para vocês também fica o convite. Vamos. Você Vai curar psoríase. É isso aí, cara. E não é coach. Pode chamar de coach também, se quiser. Porque lá eu me chamo de treinador comportamental. E coach é treinador do mesmo jeito. do título. Entendeu? É isso. Conversando, muito obrigado. Eu que agradeço, meu caro. Um prazerão estar com vocês. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do podcast das Gerais que teve um objetivo muito simples: trocar o nome do Samuel. Um beijo. Um grande abraço. Valeu, Siga tchau, nas tchau. redes sociais, @PDC das Gerais no Instagram e podcast das Gerais no YouTube, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui e o que tem de melhor no estado de Minas Gerais, o mais top e foda do Brasil. Valeu, moçada. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.